Agora no microfone, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite você que está em casa também, em especial a Nandinha, que sempre está ligada na gente. Um beijo para ela. Que privilégio nosso poder estar aqui mais um domingo. É fato que em muitos lugares não tem culto público, né? Não se pode ter culto público. Aqui no Brasil a gente tem isso, graças a Deus. E sempre é um privilégio também trazer a palavra. Temos falado sobre os nossos inimigos, os inimigos do Evangelho. E domingo passado começamos essa nova série de mensagens. São tantos inimigos, mas o primeiro, sem dúvida, e falamos no domingo, foi o diabo. É fato também que ele passa desapercebido em muitas vezes, tentando, na verdade, gerar uma cegueira espiritual nas pessoas. E nessa perspectiva, o diabo também, ele vai colocar, inclusive nos crentes, uma ideia de que não é ele atuando. Claro que nem tudo é o diabo, né? Por isso que a gente vai falar, e são muitos inimigos que o Evangelho tem, mas o primeiro deles, sem dúvida, é o diabo. E muitas vezes, o cristão, ele não tem essa perspicácia de perceber que a Bíblia fala do diabo como uma pessoa, que o diabo tentou Jesus, que o diabo é falado por Paulo, é falado em várias cartas, e há uma necessidade de nós nos prepararmos, não de termos medo, receio, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o diabo, ele tem as artimanhas, ele nos tenta, ele tenta passar como invisível, ele tenta de outros modos, gerando medo, nos arrebatando o nosso tempo, colocando tantas coisas na nossa vida, nos apresentando opções, enfim. Mas se você quer saber mais sobre esse primeiro inimigo, você pode ir no YouTube e ver a mensagem de domingo passado. Nessa perspectiva também estamos indo para um segundo inimigo. O texto que temos usado como base é um texto que até mostrei por que eu estou usando esse texto. A Bíblia tem muitos textos mostrando os inimigos do Evangelho. Mas esse texto me saltou aos olhos quando estava ensinando na escola bíblica dominical, em Marcos 4, e pensei comigo, eu vou ter que voltar para explorar algumas coisas que eu queria falar e não tinha tempo suficiente. Então, na verdade, a perspectiva desse texto que eu estou trazendo é sobre os nossos inimigos do Evangelho. Então eu quero voltar a esse texto de Marcos 4, hoje, passando para um segundo momento dele, e vou ler com você a partir do verso 2. Verso 2, 3, 4, 5, 6, depois o verso 16 e 17. Então Marcos 4, verso a partir do 2. Diz assim a palavra do Senhor. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Uma pausa aqui. Esse é o texto de domingo passado, e Jesus explica mais à frente que essa simbologia das aves virem e pegarem essa semente, comer a semente, ele diz que é o diabo. Então, é o primeiro inimigo que já falamos sobre ele. E segue o texto, verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso. Então, se no primeiro momento caiu na beira do caminho, o solo duro, ficou lá a semente sobre a beira do caminho, as aves comeram. Essa segunda semente, uma parte dela, parte das sementes jogadas pelo semeador, caiu em solo rochoso, entre as pedras.
onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Agora vamos ao verso 16, porque o próprio Jesus nos explica essa parábola. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Vamos parar aqui. Feche seus olhos. Faça uma oração. Peça a Deus para falar com você hoje. Peça a Deus para ministrar ao seu coração o que Ele quer, que Ele aplique a sua palavra na sua vida hoje. Feche seu olho. Ore ao Senhor. Pai, tua igreja está orando. Esse povo aqui reunido, Deus. Eu sei quanta sinceridade há na oração. Se eles estão aqui, cada um deles, é porque valorizam esse momento. Te pedimos, Pai, traz a aplicação que o Senhor desejar hoje da tua palavra em nosso coração e nos ajuda, transforma o nosso interior, aquilo que precisa ser mudado, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. É bem verdade, queridos, que esse texto, ele traz uma ideia central e é sobre a pregação do Evangelho e é sobre a diversidade de pessoas, corações que acolhem ou não acolhem, como é o efeito da palavra ser gerada dentro das pessoas, como é a repercussão, o que é que acontece. Mas o texto deixa claro também que há razões pelas quais isso não funciona bem. Eu estou chamando isso dos inimigos do Evangelho e hoje eu estou querendo tratar o segundo inimigo, que não só sobre semear a palavra, ele é o nosso inimigo, mas também na nossa vida diária, e nós vamos perceber que muitas vezes nos enquadramos de algum modo nessa perspectiva que eu quero trazer. Eu lembro de um vídeo há muitos anos sobre um furacão. Você já deve ter visto algo parecido, mas esse vídeo mostrava uma árvore e ela era solapada pelos ventos. E ela me chamou a atenção porque o furacão não conseguiu levar aquela árvore. Esse vídeo está na minha mente ainda hoje. E ela praticamente chegava ao chão e tocar parte da árvore no chão, ou seja, uma flexibilidade. Ela tinha essa coisa de ser um pouco flexível, bem flexível, a ponto de não se romper aquele tronco, aquele caule. Mas também chamava atenção pelo enraizamento dela, pela maneira como ela estava grudada àquele solo, que ela simplesmente não era levada pelo vento, como outras árvores passavam por ela no vídeo. Isso me chamou a atenção. Para mim, aquele vídeo era um bom exemplo para nós sobre como nós encaramos os problemas da vida e como essa flexibilidade, essa possibilidade de você encarar a vida de uma forma onde você tem um jogo de cintura para resolver os conflitos, as problemáticas, como é importante isso, mas mais que isso, e aí é sobre isso que eu quero falar hoje, além da flexibilidade que chamava a atenção no vídeo, me chamava
atenção esse enraizamento, essa coisa de que a árvore estava grudada de um modo tão poderoso que nem um furacão conseguiu levar, enquanto outras foram levadas. Pois bem, eu quero falar hoje sobre o segundo inimigo, sobre a superficialidade. Você pode repetir comigo? A superficialidade. Você poderia dar um outro nome para a mesma coisa. Estou chamando de superficialidade. Essa ideia de que você, como uma árvore, não tem essa profundidade nas convicções, em relacionamento com Deus, e você tem uma vida que é marcada por superficialidade. Para Hendrickson, as pessoas são superficiais a ponto de desistirem do caminho tão rapidamente, retratado nesse texto, do mesmo jeito que com alegria aceitaram o Evangelho, também com a velocidade, também deixaram o Evangelho. E você pode encontrar isso, é uma marca de algumas pessoas. A ideia de superficialidade também está mais do que isso. Pense, na verdade, em tudo. Pense em alguém superficial, em alguém que não tem profundidade em nada, nem nos relacionamentos. Há pessoas que não se conectam, sabe, não tem um tema, uma conversa profunda. Tem gente que é superficial em tudo. Não tem amigos. Não chama. As amizades são superficiais. Não tem amigos que vão à sua casa. Você não vai à casa deles. São amigos de internet. Superficialidade. Não se envolvem. Não se envolvem com nada, com ninguém. Não é só com a igreja, não. Nada. Pessoas superficiais. Mas a tragédia maior é quando essa marca da superficialidade na vida vem para o Evangelho, para o relacionamento com Deus. Eu já pergunto de início: você tem um relacionamento com Deus que você considera profundo? Como é o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você conhece a palavra de Deus profundamente? Mas mais que isso, você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue se relacionar em oração com Deus a ponto de Deus falar e você ouvir o que Deus fala? Ou você tem vivido o evangelho superficial? Deixa eu tentar falar coisas importantes hoje para você. Corações impulsivos. Tem gente que vive de reação. Oscila na vida, com boas decisões uma hora, péssimas decisões outras horas. Porque não tem base. Porque não tem profundidade nas suas convicções. Pode ser inclusive levado por qualquer vento de doutrina, como a palavra diz. Eu lembro nessa hora, o missionário Ivan, não me lembro em que edição da conferência Missão, nós ouvimos ele falar sobre os tibetanos. Alguns vão lembrar do que ele falou, que os tibetanos, ele se surpreendeu quando ele começou a pregar o evangelho para os tibetanos, lá Tibete, lá longe, Ásia. E eles rapidamente se convertiam. E ele foi ficando muito feliz, mas também rapidamente eles voltavam a ser o que eram, ou passavam a crer em outra verdade,
trocavam de convicção, ou seja, não era uma convicção. A fé era flutuante. E a rapidez, quem lembra disso? Algumas pessoas vão lembrar disso. Isso me chamou a atenção. Então, pense o quanto o Evangelho de fato entrou em nossa vida. O quanto de profundidade o seu encontro com Deus refletiu em uma vida profunda em Deus. E eu fico pensando que às vezes, por que, por exemplo, a gente tem dificuldade de trazer pessoas numa escola bíblica dominical, por exemplo. Hoje a gente tem um bom número de pessoas frequentando, mas deveria ser mais. Você concorda comigo? A gente deveria querer aprender mais sobre a palavra. Eu estou dando um exemplo, mas pense em outras coisas. Talvez nos falta, queridos, profundidade no relacionamento com Deus, a ponto de eu ser tão apaixonado por Deus, ter tanto amor por Deus, que isso é a minha prioridade, que isso me impulsiona a buscá-lo mais, sabe? A viver buscando a presença dEle, aprendendo mais dEle. Deveria refletir de um modo diferente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E às vezes a gente fica, eu até já falei para alguns, vou repetir para você entender, que eu coloco. Alguns já disseram, pastor, obriga os membros a vir. Obriga os membros a vir. Minha resposta para isso é a seguinte: se você não está impulsionado dentro do seu coração para buscar a Deus, para ser mais profundo no relacionamento com Deus, não vai adiantar nada, meu irmão, do que eu diga. Você está entendendo? Isso é de dentro para fora, é de um encontro com Deus. As disciplinas espirituais nos ajudam, é verdade, mas já já elas caem, porque termina virando legalismo, termina virando religião. Nós precisamos buscar a Deus para ter profundidade no relacionamento com Ele. Quem está entendendo? Eu estou perguntando, gente, para que você consiga compreender mesmo o que eu quero dizer. A superficialidade é um inimigo nosso, porque o mundo hoje é superficial. O mundo vai querer jogar você para dentro da sua casa, com relacionamentos fake, com oi oi, curtiu, com legal, como é que você está? E a pessoa está podre por dentro, a pessoa está angustiada, a pessoa está triste, mas está sorrindo. Já falei aqui de uma médica que nós encontramos acho que era um casamento, eu nem me lembro, e ela é bem bonita, né, no salto, veio maquiada, junto, e aí, como você está linda, eu fui elogiar, né, eu e Patrícia, elogiando, como você está? Ela, tudo fake, aqui, tudo fake, eu estou horrível, angústia no coração, pastor, você não tem ideia como eu estou só pela graça, e sorrindo, sorrindo. Superficialidade, máscaras, sem relações profundas, sem verdade. Isso é um problema de vida. Isso às vezes é refletido no relacionamento com Deus, mas na verdade às vezes a vida da pessoa está numa superficialidade. Ela não se conecta com o mundo, com as pessoas, de verdade. É tudo raso, sem profundidade. E o efeito da superficialidade pode ser devastador. Devastador. É preocupante. Eu vou falar duas coisas importantes aqui. Deixa eu falar sobre o efeito. Primeiro, a manifestação da superficialidade, ela vai ser revelada na angústia. É o que o texto vai mostrar. E o texto
vai trazer essa ideia. Quando você lê o verso 16, e estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Aí o verso 17, preste atenção, diz assim: mas eles não têm raiz em si mesmos, superficiais, a raiz não tem, é um solo bem raso. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia, se escandaliza. Ou seja, a presença do sofrimento vai revelar que a pessoa não tinha profundidade nas suas convicções. E perceba, às vezes Deus permite sofrimentos na nossa vida, até para você checar sua fé, porque Ele já sabe. Mas você precisa perceber a base, seu relacionamento com Deus. Você já viu aquele que acontece um problema e ele some da igreja, vai para o mundão, ele é balizado. Quando está bem, ele está na igreja. Quando não está, ele está mal, ele vai para o mundo, vai para o pecado, se desvia mesmo. Angústia é uma das razões que revela se você tem raiz ou não. E olha, tem angústias, viu, gente? Salmo 116, verso 3 e 4 diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Olha só, que nível de angústia pode vir no coração e mente humana. Laços de morte, é pessoa se sentindo como se está morrendo. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha o que o salmista está dizendo. Mas ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Que importância isso. A leitura desse texto é impactante para nós. Há angústias assim, a gente sabe. Angústias de alma, angústias de vida, eu não sei. Às vezes é um telefonema que alguém dá para você e você perde o chão, né? Com a notícia terrível que aconteceu. Uma confusão na família, uma circunstância envolvendo seu filho no hospital. Gente querida sua morrendo. Sofrimento, meu povo. Sofrimento vem de muitos lugares. Alguns que a vida nos traz, coisas naturais, corriqueiras da vida, que a gente está sujeito. Outras que o nosso pecado, o nosso erro, termina nos trazendo ao sofrimento também. E outros permitidos por Deus, sabe Deus por quê? Temos problema em muitos lugares. Medos que nos assolam, problema no trabalho. Às vezes é o casamento que você não esperava e vem um adultério. E se você não tiver enraizado, se você não tiver muito bem com Deus, aquilo vai derrubar você no nível gigante. Há coisas, irmãos, que não conseguimos administrar. E há coisas que vão nos abalar se nós não tivermos raízes profundas em Deus. Se nossa vida com Deus não nos sustenta, porque é superficial, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque eu só vou na igreja, de vez em quando. E aí o pastor fala, eu escuto, ou o irmão, aquele irmão, sabe, da oração, ore por mim, irmão. Ele tem, sabe? Ele consegue ouvir Deus, ore por mim, ore por mim. Já viu isso? Pastor, estou vindo aqui, pastor, porque eu preciso de uma oração sua. Como se a oração do pastor resolvesse. E a do outro irmão não resolve. Não é assim não, gente. Quando nós temos relacionamentos profundos em Deus, algo muda. A nossa perspectiva muda. Nós precisamos, cada um de nós,
ter profundidade no relacionamento com Deus, a ponto de ouvir todos os dias Deus falando conosco. Comece pela leitura da palavra, um estudo, não uma leitura qualquer, pedindo o auxílio do Espírito Santo, porque na hora da angústia vai vir à sua mente a palavra. Na hora que o diabo também tentar você, vai vir a palavra na sua mente. Vida de oração, e os problemas se avolumam. Olha, o Salmo 116 nos dá essa dica. O verso 7, ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Lembrando a mente que Deus tem sido bom conosco. O verso 8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Lembrar que Jesus tem nos livrado da morte. Andarei na presença do Senhor. Olha o que o salmista diz. Na terra dos viventes. Ande na presença do Senhor. É isso que Deus quer. Uma vida profunda em Deus, andando na presença dEle. A superficialidade não é só um inimigo da pregação do Evangelho, não. A superficialidade é nosso inimigo. Quando nós não levamos a sério o nosso relacionamento com Deus e deixamos isso em segundo plano, e não buscamos a Deus como a prioridade de nossa vida. E há tanta coisa que eu poderia falar, mas há uma segunda ideia de como ela é revelada. A superficialidade é revelada na hora da perseguição. Você viu o texto? Quando chega a angústia ou a perseguição, é o que o verso 17 diz. Aí a pessoa se escandaliza. E a ideia, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É verdade que o Brasil, em comparação com outros países, é um país muito light em relação à perseguição, muito mais tranquilo. Perseguição fica mais no campo ideológico, alguém fazendo uma piadinha porque você é crente, porque você não quer aquilo, outra coisa, coisas muito rasas normalmente. Mas há lugares onde igrejas são queimadas. Vocês viram recentemente isso? Quem viu? Igrejas sendo queimadas, cristãos sendo mortos. Há hoje, gente, eu estou falando em 2024, há hoje muita guerra, muita perseguição contra os cristãos. E eu poderia pegar muitas coisas, né? Mas eu quero pegar uma ilustração só. O pastor Youssef Nadarkhani. Essas informações que eu vou ler agora para vocês, só rapidamente, estão na página no Portas Abertas, que traz essa questão sobre a igreja perseguida. Há muitos relatos lá, muitos. Peguei um, olha só, o líder de uma das maiores igrejas protestantes do Irã, durante anos. Mas em 2006, ele foi preso. Acusações sobre levar muçulmanos a apostatar da fé islã e vir para o cristianismo. Esse homem foi preso em 2006. A história é longa, viu? Dele, eu não vou contar. Mas entre sair da prisão, ser julgado parcial, ser parcialmente absolvido, ser condenado, voltar para a prisão, ficar anos na prisão, a mulher dele ser presa também, o filho perseguido, depois voltar. Olha, essa história desde 2006, o pastor, ele chegou a ser tido como morto, sem notícias sobre ele. Depois descobriram que ele estava vivo, e advogados lutando, gente do mundo orando, e esse homem, em 26 de fevereiro deste ano,
foi solto. Eu estou falando de gente que, por pregar o evangelho, sofreu perseguição e foi lançado em prisão e teve esposa presa, condenada à prisão perpétua. E só em 2024 foi solto. A declaração dele é: agradeço a todos que oraram por mim enquanto estive na prisão. Tudo que eu suportei foi pouco em comparação com o que Cristo fez por nós. Olha a declaração desse homem. Mas você entende, quem faz essa declaração, porque eles diziam: negue a Cristo e você vai sair da prisão. E ele dizia: não, Cristo é minha vida, eu vivo por Ele. Não há razão em viver se não for por Cristo. Um homem que diz isso, que defende isso, até frente à morte, e é um exemplo, são tantos, é alguém que tem profundas convicções, é alguém que o evangelho entrou e fez uma mudança, e esse, ninguém pode dizer que ele não tenha relacionamento profundo com Deus. Agora pense em você. Talvez, por qualquer situação, você já quis dizer que não era cristão, ou quis omitir. Pense sobre isso. Qual o nível de superficialidade do seu relacionamento com as coisas de Deus, com o Evangelho? Então, gente, o que fazer? É a última parte que eu quero trazer. Colossenses 2, versos 6 a 8, tive com os jovens, o acampamento foi em julho, né? A gente falou sobre o que, gente? Enraizados. E esse texto me saltou aos olhos. São dois textos fortes. Um é Colossenses 2, de 6 a 8. Por favor, você, se puder me ajudar nisso. Colossenses 2, a partir do 6. Diz assim o texto: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Gente, é uma declaração muito forte de Paulo aqui aos Colossenses. Ele primeiro reconhece que eles receberam Cristo. Esse é o ponto de partida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Olhe bem para mim. Você realmente abriu seu coração para receber Cristo na sua vida e mudar de vida? Você entende o que eu estou dizendo? Eu estou perguntando a você, não é se você vem para a orla, não é se você frequenta outra igreja, hoje está visitando, não é isso, não é sobre isso. Eu estou aqui, Paulo diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, receberam, é acolher Jesus para a vida, como Senhor, como Salvador, e viver por Ele, se relacionando com Ele. Olha, continue a viver nele. Esse é o ponto de partida para você estar enraizado. Paulo aqui, ele fala sobre estar enraizado, e ele dá um mapa para que isso aconteça. O mapa, o primeiro ponto é: receba Cristo de verdade. Porque se você não recebeu Cristo, se você nunca abriu, escancarou o coração e abraçou isso para a sua vida: Senhor, vem, minha vida é tua, eu quero ser transformado, eu entrego a minha vida ao Senhor. Não simplesmente uma declaração: não, eu sou da orla, eu vou lá, não. Mas que a sua vida seja impactada, transformada, e passe a ser guiada e você viver nele. Se você não fez assim, certamente você
não está enraizado. Não está. E aí é a razão, muito simples, de você ter uma vida superficial com Deus. Porque você nunca abraçou de verdade. Se isso aconteceu, de fato, ou seja, você nunca abraçou. E aí, irmãos, ele fala no verso 7 sobre o segundo passo. A fé vai ser testada. Então, se você recebeu Cristo, viva nele. Sabe por quê? Porque a sua fé vai ser testada e confirmada. Ele usa esses dois termos, testada e confirmada. Estando enraizados, verso 7. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. É confirmado. É algo que você vai ter teste para a sua vida. A angústia vai vir. Furacão, lembra? Vai vir para ver se você está enraizado nele mesmo. A perseguição pode vir. Eu espero que não em termos de vida ou morte, como aconteceu para o pastor Joseph. Mas certamente de algum modo. E nesse sentido, a confirmação da fé precisa ser revelada. A terceira ideia que Paulo traz aí é a pessoa ter a base consolidada e crescer em ação de graças. O mesmo verso diz isso. Crescer, ou seja, eu cresço numa vida que age em gratidão a Deus. Eu tenho ações que agradecem a Deus. Eu tenho uma vida que espelha isso. Isso vai ser reflexão. Deus está enraizado em Cristo. Eu ter abraçado Cristo e estou vivendo assim. Ao invés de ser levado por qualquer filosofia. Como diz o verso 8, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. As pessoas que são levadas pelos conceitos do mundo é porque não estão enraizados em Cristo. É porque estão na superficialidade. Não tem profundidade na relação com Deus, no conhecimento da Bíblia, na vida de oração. Não conseguem ouvir Deus e as convicções são facilmente abaladas. Por fim, queridos, o último texto para falar sobre a identidade em Cristo. Isso nos torna enraizados. Quando eu estou consciente da minha identidade em Cristo. Efésios 3, a partir do verso 14. Efésios 3, a partir do verso 14, diz assim, é uma oração de Paulo. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, olha, identidade de família, família de quem? De Deus Pai, do nosso Pai. Eu recebi um nome de filho. Eu sou da família de Deus Pai. É identidade. Filho de Deus, filha de Deus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Agora preste atenção, o verso 17. E assim, pela fé, uma vida de fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês o que, gente? Enraizados e alicerçados em amor. A base da vida cristã é estar com Cristo no coração e estar enraizado, alicerçado no amor. A vida com base no amor de Deus, com a vida de amor. Então, perceba, isso é identidade. Nesse texto, a identidade é pela presença do Espírito. Eu sou filho de Deus, sou chamado família. Se você ler o texto direitinho, você vai ver isso. Eu vou ter o Espírito Santo me dando essa identidade.
Eu vou ter a fé em Cristo, que é uma marca cristã, já falei sobre isso aqui. E viver com os santos enquanto família, comunidade, isso também está no texto. Isso faz parte de uma vida enraizada, você desenvolver relacionamentos profícuos, produtivos para você. Quando você estiver mal, num dia ruim, você ter alguém junto de você orando, levantando, porque é melhor serem dois do que um só. Porque quando um cair, o outro levanta. A palavra do Senhor nos ensina isso, gente. Nós precisamos entender que a vida, na superficialidade, nos separa, mas em profundidade de vida com Deus, nós vamos nos relacionar bem com Deus e com os irmãos, apesar de nossas falhas, apesar de cometermos alguns atropelos nessa vida, que a gente não é perfeito, mas sabendo disso, você vai ter mais tolerância com seu irmão, e você vai ter um espírito que ajuda. Não se isole, viva uma vida enraizado em Deus, no amor que se expressa também na comunhão dos irmãos. Quero concluir dizendo o seguinte: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Como era o relacionamento de Jesus com o Pai? Como era? Superficial? Nada. Convicto. O Senhor nos ensina, Jesus é o exemplo perfeito em tudo para nós. E sobre isso, sobre uma vida não superficial, Jesus se conectava com o Pai, orando, ele subia um monte, ele orava. A Bíblia registra ele orando, ele falando, ele perguntando a Deus, ele fazendo só as coisas que viu o Pai fazer. Relacionamento profundo com o Deus Pai. Jesus é nosso exemplo. Relacionamento profundo de amor com os irmãos, de olhar no olho, de enxergar a alma do outro, de enxergar a necessidade do outro, de não viver para si mesmo, mas viver para ser uma bênção para a vida do outro. Jesus é nosso exemplo, irmãos. Há tantas coisas que ele nos ensina. Está enraizada, está firme no exemplo de Cristo. Que ele seja, né? E Jesus sofreu a angústia em tantas coisas. Angústia de alma, angústia de morte, como o Salmo 116 descreve. Angústia a ponto de suar sangue no Getsêmani. Suportou perseguição, foi perseguido quase que diariamente por um tempo, quase diariamente. Estava lá os escribas, os fariseus, o povo perseguindo, botando casca de banana para ele cair, ele sendo perseguido, sendo caluniado, sendo tanta coisa que aconteceu. Jesus é nosso exemplo de firmeza, de vida profunda em Deus, profunda nas convicções. Ele é nosso exemplo. Que você se relacione com o Pai assim. Ore em todo o tempo. Deixa eu perguntar, deixa eu terminar assim. Olhe para mim agora. Deixa eu lhe perguntar. Você tem se relacionado mesmo com Deus? Eu fico ouvindo, às vezes, as músicas e eu fico dizendo, meu Deus do céu. Será que a gente sabe o que a gente canta? Eu me lembro da conferência Santidade Agora, quando o pastor Daniel Souza, dizendo, você está sabendo, você está cantando? Hoje eu tive música ali que eu acho que eu vou falar para o Ministério do Louvor, dá um tempo. Estou falando sério. Porque, olha só. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E eu fico pensando, o que era o Santo dos Santos? Eu fiquei muito incomodado hoje com isso. Porque às vezes a gente tem uma vida tão superficial, vem para a igreja e canta. Quem já
pisou no Santo dos Santos, às vezes você nunca foi lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pisar no Santo dos Santos é você estar no lugar, no momento de adoração a Deus, era o momento mais profundo. O homem que tinha que entrar lá, ele tinha que se purificar tudo. Ele entrava amarrado por uma corda, você sabe disso. Ele entrava amarrado por uma corda, sabe por quê? Porque se ele fosse lá e ele tivesse em pecado, ele era fulminado por Deus. Você está entendendo isso? Aí eu venho para o culto na orla. Meu Deus, a gente não vai cantar essa música mais não, gente. Vamos dar um tempo, viu? Ministério Louvor, essa música está cortada. Estou falando sério. Porque a gente vem para cá e canta como se a gente soubesse o que é estar no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aí o cara nem ora em casa. Às vezes vem em pecado para o culto e está levantando a mão. Quem já pisou Santo dos Santos, como se tivesse relacionamento com Deus profundo, e não sabe nada de Bíblia, não ora, não busca a Deus. Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Cortada a música, não quero mais. Pode cortar. Vamos crescer em Deus, gente. Vamos crescer em Deus. Aí a outra música, parece que a gente vai cortar um monte de música. A outra música dizia assim, eu fiquei pensando hoje, gente. Falo sério. Perto quero estar, junto aos teus pés. E às vezes o cara quer estar longe de Deus. Pois prazer maior não há. Pastor Cristian deu uma palavra hoje, foi uma bênção ele falar isso. E aí tem um trecho na palavra que diz assim: tudo que há em mim, tudo, quero te ofertar. E o cara não dá o dízimo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele é amarrado para dar oferta. Ele é amarrado para dar o dízimo. Ele está roubando Deus. Ele é amarrado para dar uma carona para o irmão, para ir deixar o irmão. Está caindo ficha. Mas é verdade, gente. Aí a pessoa chega no culto, levanta a mão, numa caricatura linda, às vezes chora. Tudo que há em mim. Eu não estou falando do pessoal do louvor não, viu? Estou falando da igreja, todo mundo. Tudo que há em mim, quero te ofertar. E não dá nada para Deus. Não dá seu tempo. Meus irmãos, eu acho que a gente pode ir para casa. Sabe o que a gente vai fazer agora, gente? Pedir perdão a Deus por nossa superficialidade. Feche seu olho. A banda pode subir sem cantar aquela música. Se você quiser, se ajoelhe. Estou vendo gente se ajoelhar. Vamos pedir perdão a Deus? Eu sou o primeiro a pedir perdão a Deus. Primeiro. Porque a melhor posição que a gente pode fazer hoje para Deus é pedir a Jesus que nos ajude. Nos ajude. Tenha misericórdia de nós, de nossa carnalidade, de nossa vida superficial. Oh Deus, cá estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. E eu sei, Pai, do peso que é tudo que eu falei aqui, Senhor. Eu sou o primeiro, Senhor, a te pedir perdão. De tantas vezes que falei coisas que não eram verdade
durante o louvor. Deus, às vezes sem nem pensar, sem nem raciocinar, no pecado, Deus, da superficialidade, de uma vida que não tem profundo relacionamento contigo em alguns momentos. Deus, nos ajuda nisso. Oh Pai, aqui está a tua igreja. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Vem nos ajudar, Senhor, a vivermos uma vida verdadeira, Senhor. Uma vida que não mente. Oh Deus, nos ajuda. Não seremos perfeitos, nós sabemos disso, Senhor, mas não queremos viver uma mentira. Por isso nos ajuda, Senhor. E nos dá profundidade de relacionamento contigo. Nos ajuda a orar. Nos ajuda a ler mais a tua palavra. Por favor, Senhor, que essa palavra não se perca, Deus, hoje, mas que ela possa reverberar na nossa mente, no nosso coração, durante todos os dias, Senhor. Viver uma vida profunda contigo, um relacionamento profundo contigo. Nos ajuda, Senhor. É nossa oração em nome de Jesus. Continue orando.